Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. Gente, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre os gaps de abertura, que nada mais são do que aqueles movimentos mais bruscos mesmo, tá? Que acontecem, então, na abertura do mercado. Normalmente tem-se a formação de velas, tá? Que são maiores mesmo, ou para cima ou para baixo. E nessas formações, na verdade, a gente tem várias oportunidades, tá? Tanto para uma entrada, uma posição de compra mesmo, quanto uma posição de venda, uma venda descoberta. Então, é interessante, não só para quem deseja começar a aprender aí as operações de day trade, tá? Mas para o investidor também que tem um objetivo ali de investir no curto prazo, tá? Não necessariamente todo dia, igual o trader, mas tem vontade aí de fazer um lucro mesmo no curto prazo. Então é interessante saber identificar e acompanhar esses gaps que normalmente acontecem, tá? Na abertura do mercado. Eles não acontecem necessariamente só na abertura dos mercados, tá? Mas durante a abertura do pregão eles são maiores, tá? Devido à alta volatilidade mesmo, principalmente no mercado futuro, que a gente tem aí uma oscilação maior. Tem ações também que, dependendo aí do segmento, tá? E das notícias que saem ali no dia a dia, elas vão ter uma oscilação maior também no gap de abertura. Mas normalmente o mercado futuro que apresenta aí mais oportunidades, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar então na prática como que vocês podem fazer para poder aproveitar mesmo esse movimento aí que os gráficos fazem, tá? Para colocar então uma posição compradora ou vendedora, desde que seja observado o gerenciamento de risco, que é justamente as ordens de stop loss, stop gain, justamente por conta da alta volatilidade, tá? Dos gaps. É muito importante que vocês já entrem então com esse gerenciamento de risco. E hoje eu vou mostrar isso na prática para vocês. Então vamos conferir? Bom, gente, então eu peguei aqui, tá, um dia para poder mostrar aí para vocês como que funciona então a operação aí nos gaps de abertura, tá? Eu quis pegar um dia em que tem uma formação ali que a gente consegue identificar, tá, de uma maneira mais rápida que realmente é um gap de abertura. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Que a gente consegue então identificar aí a formação aí de um gap. Vou dar play aqui, tá? Eu quis pegar o replay justamente para poder explicar para vocês de uma maneira mais detalhada. Porque como o mercado é extremamente volátil, tá? Principalmente o mercado futuro, como o mini índice, por exemplo, principalmente nos gaps, tá? É extremamente volátil. Então achei melhor pegar aí um replay que eu consigo explicar de uma maneira mais detalhada para vocês, tá? Então eu vou dar o play aqui e aí a gente vai conseguir perceber então a formação aí do gap de abertura, tá? Bom, então como eu comentei com vocês, percebam que a gente já tem aí logo na abertura a formação então de uma vela que tem realmente uma volatilidade maior mesmo, tá? Então por isso que é importante trabalhar com stop loss, tá? De uma maneira aí que ele fique mais distante mesmo, tá? Igual aqui, por exemplo, ó, se a gente colocar aqui uma venda, percebam então que o meu loss, tá? Que seria em cima aqui, ó, tá? Ele tá mais distante, tá? Menos 150, lá nos 104.910 pontos. E eu tenho um gain mais aproximado, que seria ali no 103.910, porque ao descer de uma maneira mais rápida, eu conseguiria então realizar o meu gain ali de R$ 50, tá? Se fosse aí uma posição de venda a descoberto, tá? Porque se fosse de compra, aí o cenário já seria outro, já seria o contrário. Então, por isso que é importante trabalhar então com o stop aí desse jeito, tá? Onde você tem um gain mais curto para você aproveitar justamente o andamento ali mais rápido do candle, tá? E você tem um loss então mais distante para você não sair do operacional, tá? Porque se eu descer aqui com loss, por exemplo,
justamente mais próximo mesmo da vela, tá? A chance então de sair, de zerar a posição aí é muito grande, tá? Então por isso que tem que prestar bastante atenção aí em relação ao stop loss principalmente, tá? E o stop gain também, para não perder a oportunidade de realizar o lucro, tá? Então percebam que a gente tem um distanciamento entre o fechamento anterior, tá? E o início então do pregão. Por isso que a gente chama de gap, a gente tem esse distanciamento e a formação de uma vela maior, tá? É isso que faz a gente identificar o gap de abertura. E na verdade, esse gap não acontece só na abertura, tá? Pode ser que ali durante o pregão aconteça alguma coisa, saia alguma notícia, tá? Que impacte aí o movimento, o andamento mesmo do ativo, tá? Durante o pregão. E aí a gente consegue identificar esses movimentos também durante o pregão e não só na abertura. Então, por isso que eu quis pegar, tá, esse dia, porque nesse dia a gente teve aí esse gap que foi mais volátil mesmo. Como eu comentei com vocês, é importante já ter aí, tá, a ordem OCO, que é o Stop Loss e Stop Gain programado na plataforma aí de vocês, tá? É só vir aqui, estratégias aqui, clicar nesse mais, nessa rodinha de configuração e deixar uma programação de Stop Loss e Stop Gain só para o gap, porque ela precisa ser diferenciada mesmo, tá? Justamente porque o candle é mais volátil. Então eu aconselho, tá? Que vocês estendam um pouco o loss aí de vocês, como eu comentei, e coloque ali um gain mais perto para aproveitar o movimento e fazer o lucro aí de vocês, tá? Nessa onda aí, nesse movimento aí que é mais rápido mesmo. O gap, gente, na verdade, tá? Ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que é um movimento muito rápido, você consegue realizar ali o seu lucro em poucos minutos, tá? E não precisaria acompanhar o gráfico ao longo do dia para poder bater a sua meta aí no day trade, por exemplo. Mas a grande desvantagem é que é muito volátil e você precisa ter uma certa malícia mesmo, tá? Ao analisar o gráfico, precisa ver o andamento do dia anterior, precisa estar aí atualizado, tá? Com as notícias mesmo sobre economia, tá? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, do dólar. Se for ações, por exemplo, tá? Os dados, as coisas que impactam ali o segmento daquela ação. Então, vocês precisam, na verdade, ter, além, tá? De acompanhar e de estar atualizado com as notícias, com o andamento ali mesmo do mercado, vocês precisam de ter uma certa maldade mesmo para poder conseguir identificar ali, tá? Qual que vai ser o possível andamento, tá? A possível perspectiva que a gente tem aí para o gráfico mesmo. Então, isso a gente só consegue perceber olhando para os movimentos anteriores, tá? Porque tem toda uma teoria por trás da formação dessas velas aqui, tá? Em que a formação, tá, de uma vela é precedida pela formação de um outro tipo de desenho, tá? Então tem uma teoria que vai te explicar ali o gap, que vai te explicar o doji, que vai te explicar ali a formação de um martelo, por exemplo, tá? Que é uma figura aí que é muito conhecida também, tá? No universo aí dos traders. Então tem toda uma teoria que pode ajudar, sim, a você ter uma perspectiva de como que vai ser o andamento futuro, tá? O candle futuro, as formações futuras ali do gráfico. Então, isso só vem com o tempo, na verdade, tá? Essas formações aqui, elas costumam se repetir bastante ao longo aí do dia, independentemente do tipo de ativo que você opera, mas desde que você tenha mais tempo de tela mesmo, tá? Para você conseguir identificar. E eu queria mostrar para vocês, então, como que funciona e os cuidados que vocês precisam ter ao operar aí, principalmente no gap de abertura, tá? Mas a gente não tem só na abertura do pregão, a gente tem, então, durante todo o dia mesmo a formação aí
desse tipo de figura no gráfico, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouco melhor, tá? Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, compartilhem, deixem sugestões nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para vocês não perderem o conteúdo e para ajudar também que todos esses vídeos que eu venho publicando aqui cheguem aí para mais pessoas que tenham aí os mesmos interesses que vocês têm, tá? E até o próximo vídeo.